Olá, aqui é Márcio Klang, coordenador do Centro de Memória João Marcelo de Araújo Júnior, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e apresento para vocês o primeiro episódio da segunda temporada do projeto MemóriaCast MPRJ. Neste episódio, vamos falar sobre o Tribunal do Júri e como o Ministério Público atua nesses julgamentos. O júri me proporcionou também muita emoção, muito cabelo branco, mas também momentos de muita gratificação. Conforme a narrativa do chamado Príncipe do Júri, Dr. Everardo Moreira Lima, nosso saudoso Dr. Everardo, o júri é um local emocionante. Mas afinal, o que é o Tribunal do Júri? Segundo a Constituição Cidadã de 1988, são assegurados a instituição do júri, a plenitude da defesa, o sigilo das votações dos jurados, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, naqueles em que há intenção na prática do crime. São considerados crimes dolosos contra a vida o infanticídio, o homicídio, o feminicídio, o aborto e a instigação ao suicídio. E quem atua no Tribunal do Júri? Os papéis centrais no júri são o juiz de direito, que comanda o Tribunal do Júri. Ele é o responsável por presidir o julgamento, garantindo que tudo ocorra dentro da lei. Além disso, o juiz resolve questões jurídicas durante o processo e, no final, aplica a sentença com base na decisão dos jurados. O conselho de sentença, ou os jurados, são a participação direta da sociedade. O conselho de sentença é composto por 7 cidadãos sorteados previamente. Eles analisam os fatos apresentados e decidem de forma soberana se o réu é culpado ou inocente. É o poder do voto em ação. O réu é o centro do julgamento, visto que ele é quem está sendo acusado de cometer um crime doloso contra a vida. Ele tem o direito de ser ouvido, tem o direito de apresentar sua versão dos acontecimentos e tem o direito de participar de sua defesa. As testemunhas, que desempenham um papel importante. Elas podem ser chamadas tanto pela acusação quanto pela defesa para compartilhar informações relevantes que ajudem a esclarecer os fatos. A defesa é quem garante que o réu tenha uma versão dos fatos apresentada. Esse papel pode ser desempenhado por um advogado particular contratado pelo réu ou por um defensor público, caso o réu não tenha condições financeiras de contratar. A missão aqui é buscar a absolvição, ou pelo menos uma pena mais branda. E por fim, porém não menos importante, do lado da acusação, temos o promotor de justiça, que representa o Ministério Público e, por tabela, a sociedade. Ele apresenta a denúncia contra o réu e argumenta para convencer os jurados de que o acusado deve ser condenado. Porém, no Ministério Público Brasileiro, o promotor de justiça, se convencer que o réu é inocente, pode pedir a absolvição dele em plenário e pode até recorrer se ele vier a ser condenado. Mas como o promotor convence os jurados? É por meio de uma performance teatral? Vamos ouvir o que a doutora Thelma Mussi de Uana tem a dizer sobre isso. O Tribunal do Júri nunca foi um teatro. Também não é uma arena. Eu acho que é um palco onde se encontram confrontos, onde se dão confrontos, onde ocorrem confrontos de um lado pela defesa, usando seus instrumentos, suas capacidades, suas qualidades, e de outro a acusação na sublime função de defesa da sociedade. E nesse confronto, as armas usadas são essas. Você usa o Tribunal do Júri para o exercício da sua inteligência ou para a realização de uma função nobilíssima, que é a entrega da justiça. Você quer ver a justiça ser entregue. É para isso que você está, você promotor público, exercendo a gravíssima e nobilíssima função de representar o Ministério Público. Então, se precisar brigar, brigue. Se precisar usar instrumentos intelectuais ou de erudição, usa. Se precisar chorar, chora. Se precisar sangrar, sangra. Mas você tem, do outro lado, não um inimigo, mas um adversário que quer o contrário de você. Então você usa as suas armas, porque ele vai usar as dele. Tudo começa com a seleção dos 7 jurados que decidirão o caso. Eles são sorteados entre os 25 cidadãos previamente convocados.
Tanto o advogado de defesa quanto o promotor de justiça têm o direito de recusar, sem justificativa, até 3 jurados cada. Isso ajuda a compor um conselho mais equilibrado. Em seguida, o juiz lê trechos importantes do processo. Isso inclui provas orais, provas documentais, provas periciais, o exame de corpo de delito e informações coletadas durante a investigação, para que todos estejam alinhados sobre os fatos. Agora é hora de ouvir quem pode ajudar a esclarecer o caso. Primeiro são chamadas as testemunhas de acusação. Depois é a vez das testemunhas de defesa. Cada depoimento traz novos detalhes para a análise. Chegamos ao interrogatório do acusado. Ele responde às perguntas do juiz, do promotor de justiça e da defesa. Até os jurados podem fazer perguntas, mas precisam passar pelo juiz para isso. É um momento crucial para entender a versão do réu. Aqui, o julgamento esquenta. Tudo o que foi apresentado até agora é resumido e discutido. Primeiro, o promotor de justiça tem 1h30 para convencer os jurados de que o réu é culpado. E, em seguida, a defesa tem o mesmo tempo para apresentar a sua tese. Se necessário, a acusação pode usar mais 1 hora para a réplica, seguida por mais 1 hora da tréplica feita pela defesa. Com tudo isso analisado, os jurados se retiram para a sala secreta. Lá, respondem a quesitos formulados pelo juiz. A partir dessas respostas, o magistrado determina e anuncia a sentença em público. O que eu quero dizer é que o promotor de júri, o que é preciso para ser um bom promotor é só aqueles que têm dom da palavra que podem ser promotores do júri. Todos vocês podem ser promotores do júri. A condição básica é você estudar, ter conhecimento do direito público, principalmente, do direito penal, do direito do processo penal, e ter, sobretudo, um conhecimento profundo do processo que você vai participar. E o domínio também da língua que você fala. A língua é um instrumento precioso, então passe a gostar da língua, leia bons livros, fale com pessoas que tenham recursos verbais e que possam inspirar você. Isso é fundamental. Mas, acima de tudo isso, para ser um promotor do júri, você precisa ter atitude. Isso é que é fundamental. A atitude não é só a pose, é a postura e a compostura. Saber que você está ali representando uma instituição cuja finalidade é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais e sociais indisponíveis. É o que diz a Constituição. Que beleza a fala do Dr. Everardo. Agora, uma novidade. Como parte do novo formato para a segunda temporada do MemoriaCast MPRJ, convidamos o promotor de justiça, Dr. Leandro Silva Navega, para nos explicar mais sobre o que é o Tribunal do Júri. E se você estiver ouvindo esse episódio pelo YouTube, essa parte do episódio é um videocast. Assista! Na sua opinião, qual é o papel do promotor de justiça no Tribunal do Júri? O júri é uma das minhas paixões dentro da instituição. Eu, dos 22 anos de carreira, metade dele eu passei no júri. Olha! A função do Ministério Público, eu sempre falei que é fazer justiça. Eu vejo o promotor de justiça no Tribunal do Júri como se fosse um jurado. Eu sempre falei isso para eles. Eu estou julgando, estou analisando o processo e dando a opinião do Ministério Público aqui como se eu fosse um jurado. Mas você não é obrigado a acusar Esse que é o ponto principal. O promotor de justiça não é obrigado a acusar sempre. O promotor de justiça tem a liberdade de fazer uma análise das provas e sustentar, ou pela condenação, ou por uma condenação parcial, ou até por uma absolvição. Então, por isso que deixa, assim, diferente do que a Defensoria Pública faz, que tem a obrigação de defender o réu, o promotor de justiça está vinculado à sua consciência, ao direito e às provas do processo. O promotor está ali para fazer justiça. E a justiça pode ser uma condenação, a justiça pode ser uma absolvição, ou a justiça pode ser até uma condenação parcial, não condenar em tudo que estava na denúncia. Só uma parte. Só uma parte. Então, assim,
Eu sempre fui muito rigoroso na primeira fase Para a coisa evoluir. Para a coisa evoluir do que tem que evoluir mesmo. É. Então, dentro, assim, eu pedi absolvição? Já pedi, mas não pedi várias, não pedi muito. A regra, quando meus processos chegavam para ser julgados, era que os processos eram processos com provas necessárias para uma condenação. A população, muitas vezes leiga em direito, muitas vezes não, mas muitas vezes sim. Por que eles participam desse tribunal? Porque o juiz criminal que julga o tráfico de tóxicos não tem júri. O júri, melhor do que eu, é só crime contra a vida, basicamente, feminicídio, tudo que gira em torno da vida da pessoa, ou a tentativa, né? Por que nesses casos o povo é que participa? A nossa Constituição determina que nessas situações nós teremos o julgamento popular, o julgamento por 7 jurados, e eu sou apaixonado por esse sistema. E vejo muita justiça nisso. Acho que, assim, obviamente que, como juiz togado, eventualmente comete equívocos, mas o juiz popular, o júri, transborda o que a população pensa sobre determinado caso. E, assim, eu era muito rigoroso, assim, em toda a minha sustentação. Independente se eu vá pedir condenação ou vá pedir uma absolvição, eu sempre acreditei que o jurado tinha o direito de conhecer o processo inteiro. Então, mesmo num processo de absolvição, eu falava, às vezes, 1h, 1h20, porque é direito do jurado, que está julgando um crime importante, sim, fazer uma avaliação completa. Ele pode não concordar comigo, eu posso estar pedindo absolvição e o jurado não concordar comigo. Então, por isso que eu acredito muito no tribunal do júri, acho que é uma demonstração clara de uma democracia participativa, é a população participando de um julgamento de crimes graves e, assim, acho que nunca me decepcionei. Já perdi júris, obviamente, todo mundo já perdeu, mas, assim, eu acredito que isso faz parte do direito, né? Faz parte da democracia. Às vezes a nossa opinião... Às vezes a gente não foi bem no júri, às vezes a nossa opinião... Nem todo dia é o dia, né? E eu sempre confiei muito na população das comarcas que eu passei. E eles sempre, a grande maioria das vezes, concordaram com o que o Ministério Público estava pedindo. O princípio da verdade real no tribunal do júri, como é que ele fica? Eu sempre acreditei, até por causa da nossa função como promotor de justiça, que o princípio da verdade real é um princípio que existe. A gente tem o dever de fazer uma avaliação completa do processo. A gente não tem, por ser tribunal do júri, onde vigora a íntima convicção do jurado, onde o jurado não precisa fundamentar a sua decisão, entretanto, a gente, como promotor de justiça, tem o dever de pedir a condenação somente naqueles casos em que nós temos a prova robusta. Então, assim, tem muito colega que fala, não, o júri é um teatro muito grande, lá não se faz justiça. Eu não acredito. Eu não acredito, porque eu sempre fiz justiça no tribunal do júri. E vários colegas, a maioria dos nossos colegas aqui que trabalham, são colegas maravilhosos do júri, não pedem condenação de qualquer um. A gente só pede a condenação quando tem elemento probatório mesmo para condenar. Óbvio que o meu standard de avaliação de prova, às vezes é diferente do seu, é diferente do outro colega. Cada cabeça uma sentença. Cada cabeça uma sentença. Mas quando a gente está pedindo uma condenação, a gente está pedindo com fundamento em prova. A gente está pedindo com fundamento em elementos probatórios. Até porque o júri pode ser anulado se ele for totalmente contrário à prova dos autos. E já aconteceram algumas vezes comigo de eu ter júris anulados, porque, obviamente, os desembargadores já discordaram da minha posição. Isso faz parte do processo, tanto no tribunal do júri, como numa vara singular. Eu sou um apaixonado pelo júri. Percebe-se. E confio muito na população. A população, em regra, julga analisando o processo, analisando a fala do promotor, analisando a fala do defensor. O júri é uma conquista dos cidadãos, porque permite que eles participem diretamente da justiça, julgando seus semelhantes. Essa prática garante os direitos fundamentais previstos na Constituição. Tradicionalmente, o júri é visto como uma proteção à liberdade, pois oferece acesso a uma justiça independente, baseada no senso comum das pessoas da comunidade. Agora que entendemos como o júri funciona, vamos ver alguns casos de destaque em que o Ministério Público atuou. O primeiro caso
será o assassinato do jornalista Tim Lopes, que ocorreu em 2002. Até o próximo episódio. Memória Cast MPRJ, o passado em seus ouvidos.